Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a leitura referente ao dia 21 de fevereiro. Antes de iniciar a leitura referente ao dia 21, eu quero deixar alguns versículos para a nossa meditação. Eu tenho me preocupado bastante que percebo que a leitura da Bíblia para alguns crentes não tem sido algo tão importante. E também percebo que alguns, não sei quantos, nem o índice de crentes que assim procede, que escolhe alguns determinados livros da Bíblia para ler. Não tem preferência por todos os livros da Bíblia, mas a palavra de Deus foi escrita desde o seu início, que Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra com o seu dedo, e hoje nós temos este privilégio de ter a Bíblia Sagrada escrita de várias maneiras, vários tipos de Bíblia, muitas editoras, podemos até escolher. Não temos nenhuma dificuldade para ter uma Bíblia em nossas mãos, mas ainda muitos cristãos não leem a Bíblia, não gostam de ler toda a Bíblia, escolhem alguns livros de sua preferência para ler, mas eu quero citar aqui alguns versículos da Palavra de Deus. No livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11, está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu não vou comentar, vou somente ler para você ouvir e guardar em seu coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou só relembrar a você: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não são algumas palavras, são estas palavras. E guardam as coisas que nela estão escritas. Então, o que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos de ler e guardar. Ainda que possamos não entender tudo, eu estou sempre dizendo assim, mas o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo que Ele sabe que nós precisamos compreender. Lucas capítulo 11, versículo 28 diz assim: Mas ele disse, ele, Jesus, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurado quer dizer feliz aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então você que está ouvindo esta palavra agora, ou que ouve sempre, ou que você esteja lendo, você é uma pessoa bem-aventurada por Deus. Assim diz a sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, o Senhor Jesus disse assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, João 5, 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, toda a Escritura nós devemos ler e examinar. Ainda em Marcos, capítulo 12, versículo 24,
está escrito assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então veja que está sempre falando em toda a Escritura, está no plural, as Escrituras. Então, os livros da Bíblia, nós devemos examinar, devemos ler, porque ele está dizendo: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Quantos estão culpando pastores, ministério, denominações? Estão sempre procurando alguém para culpar por causa do seu pecado, por causa do seu desânimo, por causa da sua desistência de Jesus. Mas eu e você não podemos culpar ninguém. A culpa está em nós, porque o Senhor Jesus disse: Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Marcos, capítulo 12, versículo 24. Então, você e eu, nós não podemos culpar alguém se nós não estivermos obedecendo e colocando a palavra de Deus em prática. Porque a nossa entrada no céu é individual. Não vamos entrar com pai, mãe, marido, filho, esposo, esposa, pastor, seja lá quem for, segurando em nossas mãos. Nós vamos entrar pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela vida que nós vivemos aqui neste mundo. A salvação é individual. Guarde isso no seu coração. Não culpe ninguém por você não cumprir e não obedecer a palavra de Deus. E também não fique escolhendo livros especiais da Bíblia ao seu modo de ver. A Bíblia, toda ela foi inspirada por Deus. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, guarde este versículo no seu coração. Eu repito para você guardar. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Você viu como começou o versículo? Toda escritura. Inspirada por quem? Divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, não diz alguns livros da Bíblia. Eu insisto porque eu sei muito bem de quantas pessoas já ouvi que gosta de ler a Bíblia, mas gosta de ler Salmos, Provérbios, o Novo Testamento. Mas, quando se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Levítico, livro de Números, primeiro livro das Crônicas, onde tem muitos nomes, muitas pessoas não gostam de ler. Estão pecando, porque estão murmurando contra a inspiração divina. Que Deus te abençoe. Eu não sei quando você vai ouvir esta leitura, até porque esta leitura que eu estou fazendo foi um desejo meu de fazer para eu